Hoje é dia 12 de novembro de 2020, estou aqui na turma 3002 com Maria Júlia e uma convidada muito especial da turma 1003, Ana Clara Nunes. E hoje nós vamos dando continuidade a esse entendimento do que é democracia representativa, do que significa, qual é a importância do voto. Então, a professora foi lá atrás, né, lá nas origens, e hoje eu vou trazer para vocês o simbolismo da pintura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí, gente, olha que barato. Não, eu não vou falar nada, vou deixar você já, com certeza, vocês já ouviram falar nessa palavrinha, senão vocês vão falar, ainda não tinham ouvido. Mas, como as coisas têm continuidade, no terceiro ano, Júlia já sabe, nós damos uma coisa chamada ideologia, que é o estudo do conjunto das ideias, e como esse conjunto das ideias vai formando a nosso pensamento, a nossa visão de mundo, e como essa visão de mundo vai nos orientar, a forma como a gente vai olhar o outro, a forma como a gente vai agir em sociedade. Então, são coisas bem importantes, né? Então, então vamos lá, né? Então, aí, parte 2, a gente está no século XVIII, né? 1700 e tal, e nós vamos ver esses símbolos, né? Então, o simbolismo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, gente, revolução, né? O que é revolução? Revolucionar, mudar, transformar alguma coisa, né? Alguma situação que está ali, né? A revolução no cabelo, meu cabelo era todo lisinho, eu boto ele todo encaracolado e tal, você muda a coisa, né? A Revolução Francesa foi isso, foi sair de uma situação de concentração de poder e riqueza para uma situação de liberdade, de voz, né? De dar, que a gente chama de soberania popular, de dar autonomia para o cidadão, para o indivíduo, porque antes era o rei, a palavra era do rei, o poder era do rei, tudo era o rei, né? E a Revolução Francesa trouxe o quê? Trouxe a lei, não mais a voz do rei, não mais eu que mando, não, agora é a lei. Então, o rei tem que seguir a lei, né? O cidadão tem que seguir a lei vai ser o mediador. Mais para frente, nós vamos verificar também o lado negro da lei, que eu falo tanto, né, da lei, né, Maria Júlia? Eu falo da importância da lei, e ela tem muita importância. Eu sempre falo muito da Constituição Federal de 1988, né? Mas sempre, infelizmente, tem sempre um outro lado, mas não é o agora, tá? Então, vamos lá. Toda revolução é resultado de um processo de crise. E, além disso, tinha todo um conjunto de crises aí, social, econômica. Teve uma crise de abastecimento muito grande um ano antes da Revolução, tá? E o próprio sistema absolutista. Eu não vou entrar, por isso que eu só botei aqui o tópico para vocês, né, saberem. Eu não vou destrinchar aqui essas crises, porque o nosso foco é entender o simbolismo que está ali, tá? Eu coloquei, para você saber mais disso, eu coloquei aqui o professor Rogério Bonfá, assisti a aula dele, é pequenininha, tá vendo? Ele fala dessas crises, e aí, se vocês quiserem saber, tá lá, tá? Tá aqui o link. Então, começamos aí, né? É muito bonita. Nós temos duas pinturas principais. A maioria dos livros que eu vejo, tal, eu mesmo usei, essa pintura aqui, tá? Que é a mais bonita, que é do Latourme, né? Mas tem uma outra que é tão importante quanto, né? E a gente vai ver as duas, tá? Ó, então, a Assembleia Nacional Constituinte da França... Gente, qualquer coisa que vocês queiram falar, tá? Pode interromper.
Tá bom. A Assembleia Nacional Constituinte da França, revolucionária, aprovou, em 26 de agosto de 1789, aprovou e votou, né, definitivamente, a 2 de outubro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gente, esse documento é tão importante, até hoje tem a sua importância. Olha, 1789, e essa declaração influenciou outras e influenciou a nossa Constituição de 1988. Então, não é pouca coisa, né? Sintetizado em 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa. Quando a gente fala em liberal também, só para vocês registrarem, porque hoje você tem uma corrente, né, vamos dizer assim, ó, esquerda, direita, então se faz muita crítica ao liberalismo, tá? Mas sempre a gente tem os dois lados da moeda, sempre, 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 tá? Então, Mas, sim, professora, o liberalismo era mais de que lado? Da direita ou da esquerda? esse termo esquerda vem do século XX, mas foi criado a partir da própria Assembleia Constituinte da França, porque do lado esquerdo sentavam, não vou lembrar agora, gente, jacobinos, gerondinos, então não vou lembrar, mas do lado esquerdo, tá? Sentavam aquelas pessoas, aquela parcela do povo que defendia os interesses do povo, né? Já do lado direito, sentavam as pessoas que defendiam os interesses da realeza, da nobreza, tá? Então, você vai ver aí, né, não vou falar aqui da Revolução Francesa, né, gente? Mas você vai ver aí um cabo de força, tá? Entre diversos interesses, né? É o rei, é a nobreza, é o povo, são os profissionais, os comerciantes que gostariam de ter mais liberdade para comercializar e não tinham, porque, como eu falei para vocês, nessa concentração, tá? Aí eu acho que eu me esqueci que você perguntou, Ana. Então, o do liberal, se era de esquerda ou de direita. Então, os ideais liberais, ele surge não de esquerda nem de direita, ele surge pensando no todo, pensando em todos, na liberdade do cidadão, do homem comum, tá? E na liberdade daquelas pessoas que queriam empreender, meus gatos, queriam, queriam empreender, entende? E não podiam, os nobres estavam ali amarrados, sem conseguir se desenvolver, tá? Só que você vai ver uma mudança, tá? Os sentidos, o significado das coisas, elas vão mudando ao longo do tempo. Hoje, quando a gente fala em liberalismo, tem uma conotação negativa, não para todos, claro, né? Para empresários, para uma parcela da política, né? A política liberal é a melhor, tá? Mas para aquelas pessoas que defendem os direitos civis, os direitos humanos, as garantias constitucionais, garantias de emprego, vê o liberalismo de uma forma muito ruim. Por exemplo, as privatizações. As privatizações vêm dessa ideia liberal, tá? A meritocracia é um conceito liberal. Ah, professora, por que a meritocracia, a senhora, né? Porque, como eu falei para vocês, são correntes, né? Eu faço parte da corrente que eu vejo a meritocracia de uma forma crítica. Veja que eu não estou dizendo contra, tá? Ó, você quer ver uma coisa? A prova, uma prova, tá? Uma atividade que eu dou para vocês, certo?
É, dentro da educação, ali, de uma educação, não vou generalizar, não posso. Então, dentro da minha sala, da minha aula, eu dei, né, a aula, dei aquele conceito e tal, e expliquei, o aluno teve condições de tirar dúvida e tal, papapá, e passei a atividade. Essa atividade, ela vai ter um sentido meritocrático. Por quê? Como é que é isso? Para você, é, é, para você ter esse sentido meritocrático, você tem que ter dado recursos para todos, tá? Então, o aluno não teve acesso à aula? Não, todos os alunos tiveram acesso à aula, certo? Os livros didáticos, a escola pública dá o livro didático, então, todo mundo recebeu o livro didático. O professor deu a aula em cima do livro didático, pediu para estudar a página de 10 a 20. Enfim, né? Então, todos os recursos foi dado para aquela turma, certo? Professora, Ou desculpa não? interromper, Não, não. mas qual é o conceito, tipo, o conceito de meritocracia? Eu sempre ouvi falar, mas eu nunca soube o conceito real da palavra. Deixa eu, deixa eu falar como o dicionário diz, tá? Eu sei explicar, mas não sei. Ó, predomínio numa sociedade, organização, grupo, ocupação, daqueles que têm mais méritos, os mais trabalhadores, como eu falei, como eu dei exemplo de vocês duas, tá? O Alex, do primeiro ano também, da 1001, né? São alunos, ó, mais dedicados, mais bem dotados intelectualmente. Por exemplo, numa empresa, tá? Já quiseram colocar a meritocracia na escola, então por produção. Aquele professor que preparou as melhores aulas, que teve frequência assídua, ou seja, não faltou, né? Não faltou, que ofereceu projetos diversificados para suas turmas, para a escola. Então, na hora de, por exemplo, vamos pegar aqui a meritocracia e vamos dar bônus, tá? Porque, gente, tudo tem a ver também com verba, tem a ver com você conseguir, na escola não, né? Não dá, mas numa empresa que você tem, como é que chama? Plano de cargos e salários, tá? Então, numa equipe de profissionais, você tem aquele profissional, tá? Que foi o mais dedicado, que cumpriu todas as tarefas com capricho, não faltou e tal. Ele vai ser convidado a subir, né? De cargo, vamos dizer, ele é convidado para ser um gerente, e o seu salário vai aumentar. Entendeu como é que é? E a meritocracia, ela diz o seguinte: olha, se você não conseguiu as melhores notas, é porque você não quis. É simples assim. A meritocracia não leva em conta as condições psicossociais, materiais daquelas pessoas. Então, a meritocracia é ruim? Não, para mim, eu já tirei a modéstia do vocabulário, eu acho que a gente não tem que ter, né? A gente tem que ter, não ter arrogância, né? Mas vamos dizer assim, a meritocracia para mim não teria problema, porque eu me dedico, eu sou responsável com o que eu faço, né? Mas, por exemplo, uma colega, professora também, que não tem as condições materiais que eu tenho, porque a desigualdade, gente, dentro do nosso país, é complexo, né?
ela é sutil, tá? Então, por exemplo, você tem 10 professores. Esses professores são solteiros ou casados, ok? Tá? Então, há uma diferença entre os professores que vivem da profissão, só contam com aquele salário, e tem os professores que não depende só daquele salário. É casado, tem uma esposa ou tem marido que tem outros empregos, tem outra renda, então esse professor que não depende daquele salário que é pequeno, né, vou falar só do Estado, esse professor ele vai ter mais condições de oferecer ao seu aluno, entendeu, gente? Recursos que o outro não vai ter. E aí, mas o outro professor não fez porque não quis ou porque não teve os mesmos recursos? Na hora de premiar a Sônia, não vai levar em conta as dificuldades que o outro professor teve? Percebe, gente, como é complexo? Né? Agora, Entendi. entendeu agora? Agora, no governo, eu não me lembro agora quantos anos faz isso, vocês não estavam na escola, mas não sei na escola de vocês se teve isso, no governo do Sérgio Cabral, não vou entrar no mérito aqui, né, porque a gente parou aqui, o governo Cabral, além de ter climatizado a escola e outras coisas, teve toda uma série de negócios aí que eu não vou entrar nisso, ele cedeu para cada professor um laptop, tablet e a internet individual. Então, todos os professores lá do Frederico Vilar tiveram os mesmos recursos, independente da sua situação socioeconômica, entendeu? Individual. Então, só que aí entra numa outra questão que eu vou parar aqui, senão a gente não dá continuidade, que é a questão da inclusão digital. Como não havia política, e ainda não há política de inclusão digital, não houve investimento no sentido de fazer com que esse professor aprendesse a usar aqueles recursos. Então, gente, teve professor que devolveu o laptop na caixa, tá? Tem professor que não sabe fazer um PowerPoint até hoje. Entendeu, gente? Entendeu? Conseguir explicar o que é a meritocracia e como é um conceito complexo? É um conceito Sim. liberal, mas que cria uma injustiça se a gente defender a sua aplicação geral, né, na política econômica, na questão do emprego, né, das empresas. Então, vamos lá, qualquer coisa vocês me interrompam novamente, tá? Tá bom. Então, tá liberal da primeira fase da Revolução Francesa. Então, pela primeira vez são proclamadas as liberdades, gente, pela primeira vez, as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda a humanidade, né? Olha, é sempre importante para você entender isso aí, ó, pela primeira vez são proclamadas as liberdades e os direitos. Como assim? Para você entender isso, você tem que saber como é que era na Idade Média. Como é que o ser humano vivia na Idade Média? Nós tínhamos o senhor do castelo, né, o rei, não tinha nem rei, né, eram clãs. Você tinha servos, você tinha escravos. E não havia essa liberdade individual. Não havia esse conceito de indivíduo, tá? Então, eu vou provocando vocês aí, deixando essas provocações. Então, vamos chegando aí na declaração dos direitos do homem, né? Então, esse aqui, gente, eu acho ele bem completinho,
tá? Você vê que não é a mais bonita, ela é bem, como é que eu vou dizer assim, a estética, né, pictórica dela, a outra é mais assim, né, pomposa, né? Mas os detalhes dessa, você vê que tem aqui, ó, a gente vai ver no outro. Olha, olha só o desenho dela, ó. O anjo, esse triângulo com o olho, essas tábuas aqui, a seta, o soldado, tá vendo, gente? Essas inscrições aqui de cada lado, tá? Então, essa pintura, a serpente aqui, ó, e essa serpente eu não vi. Ah, meu pai, tinha que faltar alguma coisa. Essa serpente eu não vi. Aqui você tem a serpente, você tem as flores, você tem o gorro, né? Você tem esses feixes aqui. Ui, você depois aqui, ó, você tem os feixes aqui, é mesmo o desenho, tá? Agora esse é mais bonito, né? Vocês não acham? Esse é mais bonito. Sim. Agora, deixa eu voltar aqui só para falar do Jean-Baptiste Latourme, é um francês, então não sei, Jean-Baptiste Latourme, não sei se é mais ou menos assim, tá? Ele vai falecer no início bem no iniciozinho do século XIX, né? Então ele era um editor de gravuras. Ele vai fazer, gente, se vocês procurarem se vocês procurarem o nome deles, vocês vão ver gravuras lindas, lindas que ele editou, tá? Ele ganhou muito dinheiro aí na Revolução Francesa e fazendo muitos trabalhos desse, né? Agora, olha só o que eu coloquei aqui embaixo. Não foi encontrado pintura ou busto sobre Latourme. Por quê? Né? Aí a gente vai para o outro aqui, ó. Do Jean-Jacques François Le Barbier. Ele já vai falecer na primeira década do século XIX. Olha o busto dele aqui. Por que ele, né, ganhou um busto e o outro não? É porque ele era o pintor oficial do rei, né? Então você vai ver a forma como é tratado as pessoas, né? A questão do status e tal, é muito interessante, tá? Então agora vamos aqui, olha que legal. Eu esqueci aqui mas tem um simbolismo místico essa serpente que come o próprio rabo, tá? Então, olha só, aqui é a Europa, a nação Europa, tá? Tem um outro, eu não sei se eu dei para o primeiro ano, o Atlas Terrarum Orbis, do século XVI, tá? Que mostra a Europa dominando tudo. Eu passei no terceiro ano, tá? Eu acho esse Atlas, para mim, é um ícone. Sempre para a gente pensar como a América Latina se vê, como o Brasil se vê, como os Estados Unidos e a Europa nos veem. Tá lembrando? Essa aula eu dei para o terceiro ano, né? Logo no início, esse processo de ideologização e as influências, né? Que nós recebemos aqui, desde a antiguidade, né? Então, esses símbolos, gente, eles são símbolos romanos. Então, até hoje, a primeira coisa que vocês dão, né, é história geral, principalmente a cultura greco-romana, porque os portugueses, né, que dominaram aqui nosso território, eles foram colônia romana, entendeu? Então, não é à toa essa influência, tá? E lá na França, a mesma coisa no século XVIII. Esse é o meu cachorro se sentindo sozinho. Então, aqui as correntes, está vendo? Correntes do absolutismo que são rompidas. Eu vou fechar aqui a janela para não atrapalhar o som. Joca, a mamãe está aqui, Joca.
Não tem como eu deixar ele aqui dentro com a dos gatos, porque ele está ceguinho. É um complicador, mas vamos lá. Olha, o cetro tem o simbolismo da força e da autoridade. Então, vocês veem, assim, todo rei, né? Rei, faraó, né? Que tinha aquele força e autoridade. Então, você vê que são símbolos, gente, que já vêm de muito, muito, muito tempo, e o ser humano vai criando isso. É muito interessante, né? Quando a gente começa a estudar esses simbolismos existentes na história humana, e você às vezes vai vendo lá desde muito antigo, desde muito antes desse século, né? Mas vamos lá. Então, o triângulo é o olho da providência, igualdade, né? Aqui o anjo é o mensageiro divino, o mensageiro que vem trazendo a liberdade, e vem protegendo também. Ele está apontando para onde, gente? Aqui, ó. Ele está apontando para os artigos aqui, para a declaração. Agora, olha, o formato, ó, vamos voltar aqui rapidinho, ó, o formato aqui, está lembrando de alguma coisa, vocês, esse formato aqui? Está lembrando? Não, né? Ui, não, né? Gente, esse formato aqui foi feito baseado nas tábuas da lei, sobre a inspiração das tábuas da lei de Moisés, dos 10 mandamentos. Então, olha, a Declaração dos Direitos do Homem tem tanta importância, não mais, né? Mas tem tanta importância, é tão importante quanto os 10 mandamentos de Deus. Vocês veem a importância da Revolução Francesa, o marco que foi esse rompimento, né, com o mundo que existia antes e com o mundo que começa a existir depois dessa revolução, dessa crise. Então, o estudo da Revolução Francesa é muito importante. Aliás, tudo eu falo muito importante, né, gente? O gorro, olha, fantástico aqui o gorro. O gorro é o símbolo da liberdade. Esse gorro era dado a toda pessoa, a todo escravo que se libertava na Europa. Aqui no Brasil, sabe o que não sei se todos, mas quando o escravo recebia sua alforria, sabe o que ele recebia de presente? Eu sei porque você já falou para mim. É verdade. Ana Clara sabe? Olha, professora, eu nunca parei para pesquisar o que era. O sapato, gente. Nossa. O sapato. O sapato era uma coisa tão importante, né? Porque era, né? E só usava sapato as pessoas livres, entendeu? Tem uma musiquinha que agora eu podia até ter colocado aqui, mas acho que não. Não sei se vocês já lembraram, eu tenho um estudo que eu fiz na época. Eu vou ver se acho e vou deixar lá com um plus. Pretinho que vem de Angola, pretinho que vem de Angola, com o seu chapéu chaleiro, sapatinho à espanhola. Você me chamou de preto, sou preto de muita cor, escrevo com tinta preta as cartinhas do meu amor. Gente. Olha o que The Voice está perdendo. Olha, eu cantava beça essa musiquinha quando era criança, e só quando me tornei professora, pesquisadora, eu fui ver quanta coisa tem nessa musiquinha. Ele era pretinho, mas ele usava sapatinho à espanhola. E esse chapéu também, né? Aí eu não vou lembrar de todo o estudo que eu fiz, mas onde ele viveu, possivelmente, né? Essa pessoa negra que escreveu, né? Estava tendo uma influência da cultura espanhola ali e tal, né? E ele só disse que usava sapatinho à espanhola porque ele deveria ser um liberto. E ele fala mais do que? Ele fala que escrevo cartinhas para o meu amor. Então, ele já era liberto e ele já tinha uma instrução, mesmo que
que naquela época não se tinha escola. Eu vou falar mais adiante, não se tinha escola para a população, não existia esse conceito do todos, né? A educação para todos. A educação era um privilégio, voltou a ser. Estão tentando fazer isso, né? Então, existia, como é que eles chamam? Instrução elementar. Então, ensinar as primeiras letras e fazer uma continha, tá? Então, não era um estudo né, que desse para sonhar, né, para se tornar um doutor, para fazer um curso superior que já existia, tá? Bom, aqui, vou voltar aqui de novo, né? Aqui, ó, significa união, tá? Aqui, vamos lá. Tá? União, fraternidade, força. Por que fraternidade? Porque, olha, repara que são feixes. Depois a gente vai ver essa figura um pouquinho melhor. Aqui, gente, são feixes, é um símbolo romano, tá? E para dizer união, tá? União de forças, todo mundo junto, tá? Então, é um grupo de feixes amarrado numa lança e com cordão de couro, tá? Os romanos usavam. Então, que é mais que o gorro da liberdade, né? E a lança, a autoridade pública do direito, que vai ser a lei, tá? O Ouroboros, que vocês vão poder ver aqui no meio, né? Aqui você tem as tábuas da lei, entre aspas, né, as tábuas da lei, e aqui no meio você tem uma serpente que engole o próprio rabo. Olha, é o chamado do Ouroboros. E eu creio que é um dos símbolos, ou é o símbolo de maior profundidade de todos esses símbolos importantes que a declaração traz. Por quê? Olha só o que fala. O ato da serpente engolir a si mesma é uma representação dos ciclos da vida, onde o fim é um novo começo e se relaciona ao movimento cíclico e evolutivo de cada ser. A forma circular desse símbolo se relaciona aos movimentos da criação e representa o universo. De uma forma transcendental, o Ouroboros é a representação dos ciclos de experiência da alma humana. Esse símbolo traz uma mensagem que foi a profunda e impactante experiência da Revolução Francesa. Como essa Revolução Francesa impactou a alma de toda a população e principalmente de todos aqueles que foram atores da Revolução, né? A Revolução Francesa ela mudou o cenário político, social, né, da França. Então, imagina o quanto mexeu com as pessoas por dentro. E eles quiseram deixar essa mensagem ali na Declaração dos Direitos do Homem. Olha, gente, mais uma vez eu digo para vocês o quanto é importante a gente estudar e saber da nossa responsabilidade em relação a essas pessoas que lutaram pela liberdade, não a liberdade só delas, né? Mas é a liberdade de toda uma sociedade. Então, está aí esse símbolo para passar para nós o quanto foi profunda a experiência dessa revolução, para cada um que a vivenciou lá no século XVIII, 1789. Muito bacana, né? Tá? Vou ficar devendo aqui que eu esqueci. Então, aqui vocês vão ver a mesma coisa, o mesmo simbolismo e tal, só que na outra são colunas, aqui são os soldados, tá? São os soldados armados com lanças, que parecem assim proteger, eles vão proteger a declaração, tá? Então, ó, os 10 mandamentos
se apresenta aos iluministas sob uma nova luz. O que acontece? Ao mesmo tempo que a religião é muito importante, né, eles querem tirar é o racionalismo ali dominando, né? Uma visão mais objetiva da vida, não é sobrenatural. Então, quando a ciência, né, a ciência do século XVI, Idade Moderna, então, uma visão mais concreta do mundo, não mais baseada de que tudo é Deus, tudo é o sobrenatural. Então, eles sabem a importância da religião, mas eles querem tirar esse peso, né? E o iluminismo, que é o conhecimento científico, traz isso, né? Então, assim, os filósofos deístas ou mesmo ateus veem nela a afirmação da igualdade entre os homens, uma referência universal da justiça para o bem comum, uma referência que transcende as religiões estabelecidas e organizadas. Então, é muito interessante né, a importância, porque também como é que eles vão negar completamente a religião numa sociedade, né, cujas bases sociais da convivência ali entre as pessoas estava assentada, né, nesses valores espirituais, morais, não é? Tá? Então, as tábuas da lei, ela vai ser tradição e revolução ao mesmo tempo, né? E aqui você vai ter aqui a palavrinha, ó, força e virtude, e do outro lado, Le France, né? Eu sei, a França, né? Que é a Europa, a França. Então, aqui as tábuas da lei, segundo René. Gente, eu botei aqui também, ó, se vocês quiserem depois saber um pouco mais dessa judia, nessa pesquisadora judia, eu encontrei, né, esse simbolismo numa pesquisa que ela fez, que ela falou uma coisa que é muito séria, né? Até aquele momento, e até hoje também, é difícil você encontrar estudos sobre os símbolos, e os símbolos são muito importantes. A gente naturaliza, né, o olhar, então a gente vê uma figura, a gente vê uma coisa né, aquilo passa. E quando, na verdade, tem tanta coisa ali para nos dizer, né? Então, segundo Renê, seja bem-vindo, Alex. Alex, a Ana Clara e Maria Júlia, tá? Obrigado. Segundo Renê Berren, faleceu em 2005, ela, né? As tábuas da lei ocupam um lugar de destaque. Elas estão intimamente ligadas à lei de Moisés, aos 10 mandamentos da Bíblia. O símbolo das tábuas da lei, pelo seu próprio nome, torna-se assim um portador de uma mensagem maravilhosamente adequada à ideologia revolucionária. A da força de uma lei igual para todos. Veja, gente, o simbolismo, novamente. O mundo era católico, ok? Não é? Então, as tábuas da lei, ela vai servir para todos, todas as pessoas. E aí eles fazem essa comparação, né? A lei também servirá a todos, tá? Oposta à arbitrariedade régia, ou seja, a arbitrariedade do rei, né? Que punia um e dava privilégio a outros, né? Ou os abusos do clero, também tem isso. Tem vários filmes, né, sobre essas coisas. Tem uma que eu gosto muito, que é O Feitiço de Áquila. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Que é a história de uma moça que é cobiçada pelo cardeal. Mas o amor dela era um capitão, né, que é com um ator que ele faleceu agora há pouco tempo, que eu adorava. Inclusive, ele fez um outro... Deixa para lá, gente. Mas falar disso, do poder da igreja, né, sobre as pessoas, tá? O poder de vida e de morte. Daí a identificação, desde o início da Revolução, entre as tábuas da lei, depois, um pouco mais tarde, entre as tábuas da lei e da Constituição, que deve ser a garantia da observância das leis,
diante dos riscos de um retorno à arbitrariedade. Então, o cuidado que eles vão ter para que não ocorra mais, né, essa concentração de poder, né, essa voz ditatorial, né? Então, as tábuas da lei são a personificação gráfica dos fundadores. Ai, não vou conseguir ler, gente, que eu não vou lembrar aqui da ideologia, não vou lembrar, tá? Depois vocês veem.